era, eu até fiquei com vontade de fazer uma piada machista. Largava numa mulher ali e falava, ó, cuida dele aqui, ó. Que mulher fala, mas pra falar o que precisa falar, não falo, né? Mas tudo bem. Você pode falar isso. Eu fiquei com vontade de fazer uma piada machista aqui, porque mulher é uma tagarela, né? Fala, mas que é pra falar, não fala. Desculpa aí. Mas assim, agora... Você acha que mulher fala mais que homem? Não acho, fala de fato. Elas falam tem muito um estudo mais. Mas eu não mostra, acho que isso Mulher fala 3 algo vezes ruim. A gente fala bastante. Tem um homem vocabulário mais longo de 20 também. 20 mil palavras por dia. Mulher fala em torno de 60 mil palavras. Eu falo umas 100 mil. Eu vi um que quando o homem deita com a mulher pra dormir, depois que ele deita, ele vai falar tipo 5 palavras. A mulher vai falar mais de 180 mil palavras. Meu Deus! A hora que deita pra dormir. Meu Deus, o homem vai falar de 5 a... pouquíssimas, a mulher vai falar mais de 100. Depois que eu já mas eu vou fazer uma reclamação. Eu odeio o fato de que homens dormem muito rápido. Mas sempre. Tipo, não interessa, tá cansado, não tá com sono, não tá. Você quer conversar, mas vocês vão dormir rápido, vocês vão querer transar. Não, mas é que eu fico com inveja. Não, eu fico com inveja. Não, deixa eles dormir. Entendeu? Porque eu fico lá assim, olhando pro teto. Você sabe por que mulher fala mais que homem? Por quê? Porque homem só fala o que precisa, em geral. Homem só fala o que precisa ser falado. Então, por exemplo, se ele precisar desse copo, ele vai falar, me passa o copo. Mas se ele estiver pensando sobre isso, ele não vai trazer pra fora. Uhum. A mulher, ela não sabe a diferença entre fala e pensamento. Então, tudo até que ela o que pensa, ela fala. Então, ela tá lá trabalhando, digitando, aí ela fala pra amiga. Ih, hoje eu tenho que cozinhar feijão. O feijão lá de casa acabou. Isso não era fala. Do nada. Era pensamento. No meu caso, é pior ainda, porque eu falo sozinha. Comprar fralda. Isso é pensamento, não é fala. Homem só fala o que envolve o outro. Na que prática, não envolve o outro, que ele acha que o outro não vai precisar saber e nem vai estar envolvido na ação, ele não relata. A mulher, tudo que passa pela cabeça, ela põe pra fora. E tu costuma falar sozinha, porque eu falo muito sozinha e o Elan tá sempre escutando e pensando, meu Deus, ela é louca. Eu penso demais, né? Nossa, então você fala. É isso. Então tu fala muito sozinha, assim. Nossa senhora, eu penso 24 horas por dia. Tudo eu penso. Tudo gera pensamento na minha cabeça. Ó, eu queria dar um exemplo que eu acho que é interessante, porque assim, ó, muitas vezes a gente tem uma perspectiva de que o ideal é proibir, né? Ou criar um certo estigma a respeito de alguns assuntos. Mas tem um exemplo muito interessante que eu descobri, inclusive, com o Jean, que é um psicólogo, que eles fizeram um teste. Aliás, eles perceberam que aconteceu nos Estados Unidos com programas antidrogas, tá? Porque lá eles têm uma espécie de ProErd, que é o DARE. Aí eles passavam nas escolas, né, falando mal de drogas e dos riscos, etc. Eles perceberam que justamente naquelas escolas onde eles faziam esse programa, os jovens se envolviam com mais drogas e mais cedo. Gerava curiosidade. Gerava curiosidade, tu criava algo na cabeça deles que até então não existia. Então, o ideal não é proibir e estigmatizar. Tu tem que oferecer alternativas. Então, geralmente, quais são essas alternativas? Tu oferece esporte, tu oferece culinária, atividades extracurriculares. Tu não cria um estigma de perigo e de ameaça em torno, ao mesmo tempo que tu não oferece uma alternativa. Então, tu nunca pode tentar tirar algo sem colocar alguma coisa no lugar. Porque é ali que o negócio vai realmente crescer e florescer e se tornar um perigo, de fato. É porque o nosso cérebro só trabalha por compensação e por prazer. O cérebro só troca prazer por prazer. O cérebro não troca prazer por dor. Então, eu vou fazer dieta. Aí eu vou restringir tudo, vou comer pouquíssimo e não vou colocar nenhum prazer no lugar. Seu cérebro vai fazer tudo pra te sabotar. Não. O cérebro só troca prazer por prazer. Então, se ele entender assim, eu vou vestir uma roupa legal, lá na academia você tem que arrumar um jeito dessa dieta ser prazerosa. Senão, seu cérebro não abre mão da compulsão alimentar em vista da ausência de alimentação. Então, justifica aí. E aí, o discurso contra a droga, ele é muito problemático no seguinte sentido. Em geral, as pessoas vão para as escolas e eu já fiz muita palestra sobre isso nesses eventos. Falar que droga tem um efeito péssimo, que é ruim, que é uma desgraça. Ruim é o pós. Sim. O efeito não é ruim. Maravilhoso. Senão ninguém usava. Não estamos fazendo apologia. Mas esse discurso e essa palestra, ela precisa ser bem estruturada no sentido de dizer assim, é um prazer momentâneo e uma desgraça eterna, que vai fuder com a sua vida. Mas eu não posso mentir pra você e dizer que isso aqui é o demônio. Porque senão ninguém usava. Inclusive, era isso que eu me perguntava quando eu era jovenzinha, porque eu sempre fui muito curiosa. Você perguntava o que isso? Eu sou experimentadora por natureza. Mas você fica falando pros outros que é ruim, a pessoa vai querer usar. O que isso causa nas pessoas? Primeiro, a sensação... E o que você experimentou primeiro? Eu ficava muito curiosa. E aí, em segundo lugar, eu pensava...
como é que essas pessoas consomem algo, apesar de todas as advertências, e elas continuam consumindo? Deve ser uma coisa incrível. Não é possível. Por que elas continuam buscando isso e continuam experimentando? Óbvio. E eu queria saber o que era. A primeira vez que eu experimentei foi maconha. Foi na universidade. Eu Demorou, até fiquei... então. Sim, eu tava bem mais velha. A primeira vez que eu tive um porre, eu tava com 20 anos. Eu fiz tudo muito tarde. Eu perdi minha virgindade com 20 anos. Eu usei maconha quando eu tava na universidade. Eu fiquei bêbada pela primeira vez também quando eu tava com 20 anos. Muito tarde ou no momento correto Eu pra acho você? que... Então, Pra tarde você. considerando, no geral, o que os adolescentes fazem, né? Mas na minha percepção, todas as escolhas que eu tomei foram bem racionais e no momento certo. Entendeu? Boa. Inclusive, quando eu perdi a virgindade, eu lembro que eu pensei, está na hora, eu preciso perder, eu quero perder. Foi no sentido mais racionalista da coisa, do tipo, está na hora. Mas eu por preciso. Foi você um ou era uma prazer ou não? cobrança? Eu? Não era uma cobrança Não, social? ninguém me cobrava. Não, rolou. Ninguém legal. tava me cobrando, entendeu? Mas era algo que eu pensava, eu tenho que perder, eu quero perder, eu acho que é um momento... E Mas foi olha- um prazer olha ou foi muito individual. racional a ponto de você pensar assim, não, eu não... Assim, ó, é que essa é uma situação dicotômica pra mim. Porque eu me arrependi, entre aspas, com a pessoa. Não acho que foi uma pessoa boa pra mim. Mas eu não me arrependo de ter perdido naquele momento. Eu acho que eu tinha que perder, eu queria perder. E eu não fiquei traumatizada de nenhuma forma. Eu penso que foi do jeito que deveria ter acontecido, entendeu? Tá. Eu acho que também tem aquelas situações em que, embora tenham sido desconfortáveis ou desagradáveis, ou até mesmo, em alguma medida, tristes e que nos chatearam, faz parte da vida. Tu precisa aprender a lidar com decepções, com desilusões, certas frustrações, e faz parte. Você tem que amadurecer com isso. Não tem que ficar lá cruzando os braços, chorando e se dando chicotada e sentindo pena de si mesmo a vida inteira, sabe? Porque a vida é assim. Na maioria das vezes as coisas vão dar errado pra você, entendeu? Verdade. Mas olha como o assunto sexo ainda é tabu. Olha o Muito, verbo muito, que a muito. gente usa. Perder a virgindade. Ah, Qual porque que a foi a gente primeira deveria vez, no usar? caso, Não, né? a começar pela palavra perder. Não, o Deveria que usar é, o quê? então? Porque Ganhar perder é uma coisa ruim, ué. Ganhei a vida. Esse Ah, não, nem Ganhei sempre a- perder a vergonha é uma coisa Esse boa. evento deveria Verdade. se chamar É. Iniciei... Perder peso. A gente deveria falar, iniciei minha vida sexual. Comecei a transar. Comecei a viver minha sexualidade com outra pessoa. Perder a virgindade dá um peso. Parecendo assim, nossa, perdi um trem. Até isso, olha como isso é tabu. Eu Não, mas achava- quando eu perdi Mas não foi é- peso, não. Foi um Mas alívio. Eu também. Mas o verbo finalmente. perder a virgindade, ele é muito ruim. Eu não sei. eu não Por que acho, isso não. Por que esse não é um evento maravilhoso? Por Então- que não é ganhei agora um comportamento sexual? É assim, Então, porque... eu não acho que deve ser tratado como se fosse um grande evento, sabe? Eu tenho uma visão diferente. Eu penso que deve ser feito... Agora, pra piorar, De tem gente que maneira- fala, tirou minha virgindade. Fulano tirou Nossa, minha aí- virgindade. É, realmente, aí é pior. Porque Aí meu eu acho que é namorado- pior. Porque meu Eu namorado também. tirou minha virgindade. Gente, eu vejo alguém roubando alguma coisa social. Não, aí eu concordo contigo, realmente. Aí já acho que tem uma conotação mais negativa. Mas assim, em relação a... Você tava falando que não foi um evento. Que não... Foi um evento, sim. Mas eu penso que muitas vezes, quando tu começa a construir um imaginário muito lúdico em torno de um evento, de uma situação... Faz com que a pessoa construa na cabeça dela expectativas muito Sim. altas, entendeu? Tem que ser assim, tem que ser assado, com tal pessoa, em tal circunstância, com tal roupa, com tal música. E na maioria das vezes não é assim, entendeu? Na maioria das vezes vai ser meio desagradável, vai ser um pouquinho desconfortável, desajeitado, entendeu? Às vezes tu tá fazendo ali com uma pessoa que tu não tem tanta confiança assim. Mas a E sua aí- construção foi assim? Como vai ser depende mais de uma Eu não educação construí. sexual. Então, não. eu acho que foi por. Eu lidei bem com essa situação toda, porque eu nunca tive esse imaginário muito lúdico de perfeição, entendeu? Eu nunca fui assim. A questão é que, muitas vezes, a decepção da perda da virgindade ou da iniciação sexual acontece Iniciação porque sexual. tu constrói um imaginário lúdico com expectativas muito altas. E aí, quando as expectativas não são cumpridas, meu Deus do céu. Aí a pessoa fica traumatizada, ela se sente humilhada, usada, isso e aquilo. Não, calma. Tu só rompeu o ímã, tu fez sexo com alguém pela É primeira vez. isso, Calma, é meu só Deus. isso. Não é o fim do É só mundo, isso. entendeu? Tá Fulano tudo certo. tirou, perdi, não sei É. o quê. Não, gente, você só rompeu o ímen. Pra Inclusive- homens, tá vendo? Ele falou assim, pra mim foi um alívio. Ah, pra mim foi um alívio também. Sim, Eu sim, tinha uma sim, amiga que sim, também, ela claro, queria, claro. ela queria muito perder. Eu lembro que ela conversava comigo, inclusive ela é de São Paulo.
ai. Ela era mais nova que eu. E ela tinha falava, uma cobrança eu social. quero perder a virgindade, eu preciso perder de uma vez por todas, eu não aguento mais ser virgem, isso tá me pesando e tal, não sei o quê. E não Mas era ela cobrado. era cobrada? Não, ela não era cobrada. Mulher também tem essas coisas, assim, de ritual de passagem. Tem certas coisas que a gente quer fazer de uma vez, entendeu? Pra tirar aquele peso das costas. E ela sentia esse peso também, entendeu? Mas era dela, ninguém tava cobrando nem nada. Eu não sentia que as pessoas me cobravam em relação a isso também, Nossa, sabe? eu era extremamente Não, cobrado. Eu sou da extremamente. época que perder a virgindade. Era um não absurdo, né? Era exatamente. Ah, eu Não escondi era da uma minha mãe. cobrança, era Minha um mãe não absurdo. soube. Era um problema. Mamãe não soube, eu Ô, escondi. André, eu queria ter te perguntado, você usou droga também? Não. Não? Eu tenho. A minha. Nem depois que você saiu do convento, assim, também não? No Tu foi máximo freira? isso, Foi fui freira. Que máximo! É uma ex-freira, André. No máximo um uísque. O máximo. A minha cabeça é muito agitada, né? Se eu usar droga, vira um Você fuá. nunca Tá, talvez dê uma sentiu relaxada, vontade? então. Eu já sou- Nunca sentiu vontade, assim, sei lá, um Ah, uma cogumelo, curiosidadezinha, né? Pra não falar que não. Um Tapinha numa lança-perfume. maconha quando fazia filosofia. Isso. Ah, um Ai, pouquinho, só um Aí, ó, tapinha. começou- O Jorge não sabia. O Jorge não sabia. Uma sacanagem, que a mulher isso é maldade, Eu mano. fumei maconha uma vez na vida e eu odiei o efeito. A primeira vez eu fiquei enjoada Eu e nervosa. odiei. Seu pai era vivo na época? Era. E eu não quis prender, não? Não contei pra ele nunca. Tá maluco, Morreu a gente sem não saber. conta. Mas Oh. meu pai sabia que Eu uso achei maconha. que me deixou num cogumelo. estado que eu odiei, assim, o meu cérebro ficou lento, eu fiquei... Eu achei babaca, falei, uai, pronto, eu vou usar um trem pra eu ficar pior do que eu Cabobo, tava. né? Ah, mas só de vez em normal. quando tu não fica burra, não. Eu dificilmente fumo, assim, é bem de vez em quando. Mas a primeira vez que eu fiquei chapada, eu fiquei até meio nervosa, porque eu não sabia a sensação ainda. Aí eu fiquei enjoada, fiquei nervosa, eu pensei, mano, eu vou morrer. Aí depois eu pensei, cara, mas ninguém morre disso. E hoje em dia eu que falo pras pessoas quando estão nervosas, calma, tu não vai morrer. Mas você sabe qual que é a questão de droga pra mim? Não é moralismo. Hum. É porque eu detesto perder o controle, inclusive com bebida. Eu tomo um Mas tu vai uísque- ganhando com o tempo. Ah, mas eu não quero. Tu ganha. Eu odeio perder o controle. Eu gosto de saber o que eu estou fazendo, eu gosto de saber o que eu estou falando, eu gosto de controlar os meus pensamentos, eu gosto de controlar as minhas reações. Pensar que alguma coisa vai entrar dentro de mim e Ô, vai louco! tirar o meu controle. E vai tirar o meu controle, isso não faz na minha cabeça, eu não acho massa. Você colocar uma substância química pra dentro do seu corpo que vai te tirar do... Mas isso é meu, isso não é moralismo, isso, cada um, não julgo quem usa, sai com pessoas que usam, tá tudo certo, quiser usar do meu lado, eu acho é massa, tá tudo certo, zero problema com isso. Sabe? Eu não gosto por necessidade de não perder o controle. Cogumelo é a minha favorita. Eu realmente... Ela é muito engraçada, ela fala como se ela estivesse falando de café. Mas a Spectre, ela é Tomaram muito... um café Não, ela é gourmet, muito meu- resolvida, ela não tem... Tá Isso, eu acostumada, admiro né? a Spectre nesse momento, Ah, sabe? obrigada. De falar sempre o que ela pensa. Muito resolvida. Assim, cogumelo, eu experimentei pela primeira vez em Santa Maria. Você Foi- trouxe algum, hein? Não, infelizmente não. Eu usei com amigos meus que eram de engenharia florestal, da Federal, lá de Santa Maria. Eles colheram pós-chuva, fizeram chá pra mim. Com uma cor bem forte, inclusive da cor desse casaco, Gente, eu assim. não tomaria jamais. E eu aí, sou eu muito tô- Nem eu, medrosa. E aí eu tomei um golinho e eu vi que eu tava mais sensível auditivamente, principalmente. E as minhas emoções, elas se exacerbaram. Inclusive, foi ali que eu percebi que o teu humor, ele precisa estar muito bom, porque tudo que tu tá sentindo naquele momento Uhum. vai aumentar e se intensificar, Sai entendeu? fora. Então, tu tem que estar em um ambiente controlado, Se com tiver pessoas... numa bad vibes, Exatamente, não se sai faça fora. isso. Tu tem que estar seguro, com pessoas que tu gosta, com um bom mood, né? E aí, a primeira vez que eu usei, eu fiquei desmaiada fisicamente, assim. Eu não tinha força pra nada. E eu nem Ai, tomei pra muito. que Eu isso? ficava assim, ó, jogadaça. Sai Eu não fora. conseguia me mexer. E aí, horas depois, quando eu melhorei, né? Quando eu voltei ao normal, parecia que eu tinha nascido de novo, assim. Não parecia que eu tinha tomado nada, não tinha ressaca, não tinha dor de cabeça, não ficava enjoado, nada, nada, nada. Era uma sensação de vigor físico muito bom. E aí, Esse é o contrário, então, teoricamente. completamente você- diferente de todas as outras drogas. É completamente diferente. Eu realmente considero que ayahuasca, cogumelo, esses psicodélicos realmente estão num nível muito superior. E aí, depois, eu tomei de novo desidratado com amigos meus lá no interior do Rio Grande do Sul, em Passo Fundo. Aí,